a adoração da igreja. A adoração da igreja. Já anoto e já quero dedicar essa aula ao Senhor, pedir a ajuda do Espírito Santo e que o Espírito Santo nos inspire nessa noite a aprender a palavra do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ele. E disse Deus, estou lendo Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Hoje eu vou falar sobre o domínio. Para a gente chegar lá na adoração, nós precisamos entender isso aqui. Então Deus aqui no versículo 26, no versículo 26 aí, nós vamos ver que Deus está dizendo assim, ó, domine sobre o quê? Sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre o gado, e eu quero pegar essa parte aqui, sobre toda a terra. Isso quer dizer que Deus entregou o domínio da terra para o homem. Antes da criação, até antes, porque depois diz, e criou Deus. Então Deus, no momento que ele cria o homem, ele entrega o domínio da terra para o homem. Ele entrega o domínio da terra para o homem, para o ser humano. A terra pertence a Deus, mas ele entrega o domínio da terra para o homem. E aí nós vamos entender o que aconteceu rapidamente aqui, para que nós possamos entender o que é salvação, o que de fato é a salvação, o que de fato Jesus fez. Porque muitas vezes nós evangelizamos alguém dizendo assim, você precisa de Jesus, você precisa ser salvo, você não pode ficar perdido, você tem que ser salvo. E a pessoa não entende nada, vai falar, eu preciso ser salvo do quê? Por que eu preciso de Jesus? Por que eu estou perdido? Nós precisamos saber explicar isso. Nós precisamos fazer a pessoa entender por que ela precisa de Jesus. O que aconteceu? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? E o que foi feito por Deus através de Jesus Cristo para que nós possamos ser salvos? Por que nós falamos para a pessoa assim, você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo. Mas por quê? Do que? A pessoa não sabe do que. Não tem que ficar falando para a pessoa assim, você precisa ser salvo, você precisa de Jesus. Mas se a pessoa perguntar para o crente, por que eu preciso de Jesus? Muitas vezes o crente não sabe responder. E aí não vai conseguir convencer ninguém. Não vai conseguir levar ninguém para a igreja ou para Cristo, porque não consegue explicar isso, porque não entende. Hoje nós vamos entender. Então anota aí que nós lemos Gênesis, nós vamos lá para Levítico. Dá para você ver esse desenho, conseguir enquadrar ele. Depois eu vou tentar colocar ele na edição. Não dá para ver, né? Embaçado. Tá vendo aí? Tem uma casinha com um homem dentro. Esse círculo aí nessa casinha é um muro. Aí embaixo tem um homem com um tridente representando o diabo. Tá vendo? Depois tem um outro hominho representando o dono da propriedade. Você já vai entender que eu vou ler o texto. Porque eu quero que você entenda o que foi feito. O que Jesus fez. Entendeu? Levítico 25, 29 e 30. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate, mas se passando-lhe um ano inteiro ainda não foi resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou.
pelas suas gerações não sairá no jubileu. Mesmo capítulo, versículo 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Aleluia. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. No versículo 23, o Senhor está dizendo sim, que a terra é dele e que não se deve vender. Não se pode vender a terra. Não se pode vender a terra. Quer dizer, não venderá a terra, porque a terra é minha e você é peregrino. Não vende a terra é minha e você é peregrino. O que acontece? Vamos lá para o domínio. Vamos lá para o domínio. Lembra que nós lemos em Gênesis que Deus deu o domínio para o homem? O que acontece ali? Deus dá o domínio para o homem e o homem domina sobre a terra até desobedecer, até que come do fruto que não era para comer. Quando o homem come do fruto que não era para comer, ele quebra princípio, ele peca contra Deus, porque o princípio era: de toda árvore você pode comer, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem vai lá e come dessa árvore, come o fruto daquela árvore que não era para comer e acaba pecando contra Deus. Naquele momento ali, o homem passa o domínio, por causa da desobediência, passa o domínio da terra, que é do homem, até então era do homem. Ele passa o domínio, ele vende o domínio da terra para o diabo. A terra não passa a ser do diabo, a terra continua pertencendo a Deus, mas o domínio da terra que Deus havia dado para o homem, por causa da desobediência, por causa do pecado, passa para o diabo. Agora nós estamos vendo a situação depois do pecado. O homem peca e perde o domínio da terra para o diabo. Só que Deus, lógico que não vai ficar parado a respeito disso, e Deus tem o interesse de resgatar esse domínio e devolver o domínio para o homem. Mas como Deus vai fazer isso? A casa é o nosso corpo, que é casa espiritual. Então poderá resgatar até que se cumpra o ano da venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Então o que é? A cidade murada é a terra, a casa é o próprio corpo, o nosso corpo, o corpo da pessoa. E dentro dessa casa habita uma alma, não é assim o nosso corpo? Dentro da casa, que é o corpo, habita a nossa alma. Então, o domínio que foi perdido deu direito a Satanás de matar a alma do homem, de levar essa alma para o Hades, para o inferno. Então a morte passou a ter direito na alma do homem. Então, por isso está escrito lá: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. E esse resgate desse domínio, tem que ser feito durante um ano. Olha aí, durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Que ano que é esse? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar, versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E aí eu quero que você preste atenção nisso aqui: apregoar, que é a pregação do Evangelho, apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é apregoar? Pode voltar lá para Levítico. O que é apregoar o ano aceitável do Senhor?
É esse ano aqui, ó, durante o ano inteiro. É o ano aceitável do Senhor, que é o tempo da graça, que é o tempo da vida de cada ser humano. Então, o ano aceitável para mim e para você, ou durante um ano inteiro que está aqui em Levíticos, é o tempo da nossa vida vivendo no tempo da graça. Nós temos um ano inteiro, ou seja, nós temos a vida inteira. Nós temos a vida inteira e nós não sabemos, esse é o porém, nós não sabemos quando a nossa vida vai terminar, então nós não sabemos quando esse ano acaba, quando o tempo acaba, para resgatar a alma das garras do diabo. Se morrer sem o resgate, se a pessoa morrer sem o resgate, então ela é lançada, ela fica nas garras do diabo, porque sobre ela pesa o pecado, que o pecado dá direito, o pecado que dá direito ao diabo de ter domínio sobre a alma da pessoa. Não é isso que nós estamos falando aqui? Tá dando para entender? Olha o versículo 30. Mas se passando-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações não sairá no jubileu. O jubileu é a Nova Jerusalém, diz respeito à Nova Jerusalém, diz respeito ao sétimo dia, é o sétimo dia da criação, que é quando a igreja, quando os salvos vão entrar e vão habitar eternamente com Deus, que é o jubileu. Então aquele que não resgatar a sua alma das garras do diabo nesse período de um ano, que é o tempo da graça, e o tempo dele terminar, ele então não sairá da prisão eterna, não sairá da prisão eterna. Eu quero que você entenda que o resgatador é Jesus. Quero que você entenda por que Jesus é o caminho e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Foi porque ele pagou o resgate. Foi ele que pagou o resgate. Se foi ele que pagou o resgate, então é só por ele. E vamos entender por que foi ele que pagou. Você vai lembrar da cruz, da obra da cruz, que foi lá que foi pago, lá não está consumado. Mas é por isso que está escrito que ele cumpriu a lei. Olha aí em Levítico 25, 48. Vamos ler o 47 também. Quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o resgatará. Então olha aqui, ó. Então, o teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino. Então Adão se vendeu, e aí ele precisa então ser resgatado. E como que vai ser resgatado? Depois, se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o resgatará. E o único irmão que não é descendente, porque toda a descendência de Adão foi contaminada com o pecado, com a desobediência. Então nenhum descendente de Adão poderia resgatar. Por isso está escrito que Deus procurou um justo e não achou nenhum, porque não houve ninguém inocente que poderia pagar esse resgate. Não teve nenhum que pudesse pagar esse resgate, a não ser Jesus Cristo, porque ele não é descendente de Adão. Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, é o Dabar de Deus, o Logo de Deus. Estava com Deus desde o princípio, é Deus, estava com Deus,
e nada do que existe foi feito sem ele. Então ele não vem da linhagem de Adão. Jesus vem do céu. Ele se esvazia de toda o verbo de Deus se esvazia de toda a glória, se esvazia de tudo aquilo que, de todo o poder, vamos dizer assim, que faz dele Deus. Ele se esvazia e nasce de Maria para vir resgatar, para vir pagar esse resgate necessário para que o homem não fique preso nas garras do diabo, por causa do pecado no jardim. Porque aqui está escrito no versículo 48 que precisava ser um irmão. Olha lá, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Então precisava ser um irmão, precisava ser um parente. Então ele precisou nascer de uma mulher para ser um parente, para ser um irmão. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Para entender essa questão da imagem, tem essa aula lá, a imagem de Deus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus nasceu de Maria para ser o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, para ser o nosso irmão mais velho, para se colocar na posição de nosso irmão mais velho, para cumprir a lei que está escrita em Levítico. Depois que houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Mas o único que tinha a moeda, a moeda para pagar o resgate era Jesus, nenhum outro. Nenhum outro. Por quê? Porque quando Adão peca e Deus quer resgatar o domínio para o homem, resgatar o homem das garras do diabo, Deus vai para comprar o resgate, e aí, obviamente, se estava na mão do diabo o domínio, então o diabo ia pôr preço. E o preço que o diabo pôs foi sangue de um inocente. Porque só o sangue de um inocente cobriria o pecado. Cobriria não, retiraria o pecado. Só o sangue inocente, porque o sangue de Jesus retira, arranca o pecado do homem, paga o pecado. Diferente do sangue de animal que era feito no Antigo Testamento, que cobria o pecado. Então todo ano tinha que ir lá fazer lembrança do pecado. Mas o sangue de Jesus tira o pecado e Deus não se lembra mais dele, porque foi pago. Então Jesus, glória a Deus, Jesus, o diabo ele pede o sangue de um inocente. Deus procurou e não achou nenhum justo, como está escrito lá em Malaquias. E aí Jesus vem, aquele diálogo que está lá em Isaías, no capítulo 6 de Isaías: a quem enviarei? Quem irá por nós? É o diálogo que aconteceu no céu, entre o Verbo e o ancião de dias, que nós conhecemos como o Pai e o Filho. O diálogo que aconteceu lá, quando o Verbo de Deus diz: eu vou e vou pagar o resgate. E aí nós podemos ver como que ele veio e que realmente é o Verbo. Eu quero que você entenda isso, porque agora na hora que você for pregar para alguém, você vai pregar certinho, sabe? Vai pregar filé. A pessoa não vai ficar com argumento satânico. Todo argumento satânico da mente da pessoa vai cair, porque ela vai ouvir a verdade, e a verdade vai libertar a pessoa. Porque ela não vai ter mais argumento, você explicou tudo. Você vai falar: é isso, 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 e acabou. E é assim que é. E aí é. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 1, que eu já citei aqui, eu quero ler com você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, provando que é o Verbo, que Jesus é o Verbo. Versículo 14: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Olha aí, ó, o irmão mais velho. Aqui, o único filho que passa a ser o filho mais velho. Então nós somos adotados. Nós somos adotados através de Jesus, cheio da graça e de verdade.
Nós somos adotados através de Jesus e eleitos em Jesus para podermos ir para o céu. Senão não. Senão seríamos apenas descendência de Adão, do Adão caído, e descendente do Adão caído sem Jesus está nas garras do diabo, vai para o inferno. É a Bíblia. Não estou pregando religião aqui. Tô pregando religião? Falei nome de religião aqui? Não, né? Não estou pregando religião. Estou pregando Bíblia. Estou pregando Bíblia. Então, quem pagou o resgate? Jesus. Quem é o irmão mais velho? Jesus. Quem é o unigênito de Deus que se fez primogênito para a adoção e eleição da nossa vida, para que a gente possa ser salvo? Jesus. Então nós vamos orar em nome de quem? De Jesus. Não tem outro jeito. Não é o nome do fulano, do são isso, são aquilo, santa isso, santa aquilo, e nossa isso, nossa, não é. Só Jesus. Não sou eu que quero assim. Não é o fulano que quer assim, não é a fulana que quer assim. É assim que é. É assim que é. Tá bom? Qual é o período que nós temos? O ano aceitável, que é a graça. Nós estamos na dispensação da graça. Outra coisa que não é inventada. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dada. A dispensação da graça de Deus, o ano aceitável do Senhor, que é o período que nós estamos vivendo. Quando que acaba essa dispensação da graça, esse ano aceitável? Com o arrebatamento da igreja ou com a morte da pessoa, né? Se a pessoa morrer, a morte acabou. A morte termina com esse ano. Então, o ano termina ou com o arrebatamento da igreja ou com a morte da pessoa. Se você morrer hoje, o seu tempo acabou. Se você morrer daqui a pouco, seu tempo acabou daqui a pouco. O ano aceitável para você já era. Só queria que você entendesse a respeito desse resgate. E aí, lá em João 14,6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Veja que ele não fala ninguém vai ao Pai. Falar ninguém vai ao Pai está errado. Ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque entra por ele é a porta. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Então ele é, e importa que os adoradores adorem, os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. E não é o lugar onde está, o lugar físico, o lugar visível que nós vemos com o nosso olho carnal, que vai fazer com que essa adoração seja verdadeira ou seja falsa. O que vai mudar isso, o que vai fazer isso, é a nossa posição espiritual. Eu quero que você se lembre agora que lá no Antigo Testamento, existiu o tabernáculo, o templo de Salomão e depois o templo de Zorobabel. Então era assim: no átrio tinha o altar do holocausto e a bacia. No santo lugar tinha o candelabro, a mesa dos pães e a mesa do incenso, ou incensário, altar do incenso. No santo dos santos, ou no santíssimo, ou no oráculo, estava
a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que representa a presença de Deus. Por quê? Porque sob o propiciatório da arca, entre os querubins, a glória de Deus habitava ali. E era possível para o sumo sacerdote, uma vez por ano, ter contato direto com essa glória. Isso no Antigo Testamento. O que Jesus está falando para essa mulher aqui? A igreja tem que adorar no Santíssimo. O lugar da igreja adorar é no Santíssimo. O lugar da igreja não é o átrio, o lugar da igreja não é o santo lugar, o lugar da igreja é o Santo dos Santos. O que Jesus está dizendo aqui é que aquela adoração de Adão, sabe a adoração de Adão antes do pecado, que Deus descia, que Deus ia até o jardim, receber a adoração de Adão e entrar em comunhão com Adão, que a Bíblia vai dizer que Deus passeava com Adão no jardim, na viração do dia, ao cair da tarde. Lembra disso? O que Jesus está dizendo aqui é que a igreja tem que voltar àquela situação espiritual. A igreja traz de volta aquele momento de passear com Deus no jardim. Só que a igreja, para isso, tem que estar no Santíssimo. No Santíssimo. Você, eu, o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora tem que adorar em espírito. Por que em espírito? Porque o nosso espírito tem que estar na presença de Deus dentro do Santíssimo, para ser uma adoração verdadeira. Essa é a adoração da igreja, que através do resgate de Jesus, através do estar, porque o Novo Testamento só começa no estar consumado. Quando Jesus morre na cruz, que ele diz está consumado, ali ele está edificando a igreja, casando com a igreja ali em cima. Ali ele edifica a igreja, e a igreja é introduzida para dentro do Santíssimo. Para dentro do Santíssimo. Para dentro do Santíssimo a igreja é introduzida ali. Por isso que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e aquilo que separava já não separa mais. Então ele está chamando o homem de volta para o Santíssimo, de volta para aquele momento de adoração semelhante ao momento de adoração de Adão no jardim. É esse nível. Agora me responde uma coisa: a igreja de hoje está nesse nível? O altar do holocausto significa, é um tipo da cruz. Nós temos que passar por ela, porque nós temos que morrer com ele para ressuscitar com ele. O batismo é representado pela bacia. Nós temos que passar pela bacia, que é o batismo do arrependimento, o batismo de João Batista. Temos que passar. Aí nós entramos para o santo lugar, recebemos o Espírito Santo, que é a representação do candelabro. E aí temos a mesa dos pães, e o pão é o que? A palavra. Então nós temos que estar com a palavra, estar comendo desse pão, cheios do Espírito Santo, que é o candelabro. E a mesa, o altar de incenso, é a adoração. Que no Antigo Testamento, essa mesa ficava do lado de fora do Santíssimo Lugar. Mas olha o que aconteceu com a obra da cruz. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Olha o nível, a condição espiritual em que Jesus elevou, em que Jesus colocou a igreja. E que muitos na igreja não tem nem noção, não tem nem... Porque, irmãos, não tem esse negócio de adoração burra, não, de servir a Deus com ignorância, com burrice, sem entender o que está falando. Porque a própria Bíblia vai dizer que nós devemos prestar o nosso culto racional. O que é culto racional? É culto inteligente, sabendo o que está fazendo, por que está fazendo,
como está fazendo e para quem está fazendo. Não é de qualquer jeito sem saber. Ah, o que está fazendo aqui? Estou aqui. A igreja tem que estar lá dentro do Santíssimo. Vamos ver aqui. Hebreus 9:1. Agora o versículo 11 é a condição que eu te falei da igreja. Entenda isso. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quem são os chamados? Eu e você. Eu e você. Chamados para a promessa eterna. Tudo isso aqui que eu li, eu vou te explicar. Fica calma, vou te explicar. Aqui em Hebreus, se você prestar atenção, principalmente no versículo 4, vai estar dizendo que o altar de incenso, vai estar dizendo que o altar de incenso está no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, depois do segundo véu. O altar de incenso representa a adoração, porque o sacerdote chegava ali e acendia o incenso ali. Lógico que era com o óleo certo, que era só para aquilo, era com uma essência certa só para aquilo, não usava aquela essência para lugar nenhum, era só para isso, porque é particular para Deus. A adoração é só para Deus, sempre foi assim, no Antigo Testamento, no Novo Testamento sempre foi assim. Quer adorar? Adora a Deus. Se adorar outra coisa, está fazendo cagada. Então, esse altar, antes do estar consumado de Jesus, antes da obra de resgate de Jesus, antes de Jesus resgatar, consumar a obra dele no alto da cruz, ficava fora do Santíssimo, encostado na arca ali, ó. Só que tinha o véu, e o véu, a arca ficava para dentro e o altar de incenso para fora. Então a adoração era feita do lado de fora, não era feita na presença. A adoração entrava na presença, a adoração entrava na presença da glória de Deus. Só que a pessoa adorava do lado de fora, o sacerdote adorava do lado de fora. Mas a igreja, eclésia, o que é eclésia? Eclésia é chamados para fora, mas não é chamado para fora para ficar do lado de fora. É chamado para fora, para ir lá fora, lá no átrio, chamar o povo para dentro. Para dentro da onde? Para dentro do Santíssimo. Através da obra da cruz, através do batismo, através do Espírito Santo, através da palavra e adoração lá dentro do Santíssimo. A igreja tem que adorar dentro do Santíssimo, porque Jesus rasgou o véu de alto a baixo, e aqui o escritor de Hebreus maravilhosamente, irmãos, essa carta aos Hebreus, o escritor de Hebreus, ele empurra, ele escrevendo aqui, ele nos revela que com a obra da cruz, o altar da adoração, que é o altar de incenso, foi levado para dentro do Santíssimo Lugar. Ou seja, o primeiro Santíssimo, que era o jardim do Éden, o primeiro Santíssimo de adoração era o jardim. O primeiro Santíssimo. O homem tinha sido expulso para fora dali. E cada vez mais para fora. Foi para fora. Então, a igreja, com a obra de Cristo, e aí, quando Cristo edifica a igreja, e Ele é o cabeça, e nós somos os membros, Ele edifica a igreja, Ele leva a adoração de volta para o Santíssimo. Ele leva, não vai entender? Ele leva a adoração de volta para o Santíssimo, para ser uma adoração verdadeira, para ser uma adoração de intimidade, para ser uma adoração espiritual, para ser uma adoração tete a tete com Deus, ó, face a face, cara a cara. Ah, mas eu não estou vendo Deus,
Você não está vendo Deus, mas o teu espírito, através de Jesus, está adorando na presença de Deus, face a face com Deus, no mesmo lugar, na mesma presença, na mesma sala, que é a sala do trono. Isso é a igreja. A igreja adora na presença do Altíssimo, na sala do trono, no Santíssimo. A adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Essa adoração da igreja, atrai para a terra qualquer coisa que o homem quiser, qualquer milagre, qualquer provisão, qualquer providência, qualquer poder, qualquer cura. Essa adoração é capaz de trazer para o homem. A adoração da igreja, adorando em espírito e em verdade, tendo a consciência e a certeza de que entrou no Santo dos Santos, que está adorando no Santíssimo, na presença da glória de Deus, onde o sumo sacerdote é Cristo. Está dando para entender qual que é a diferença de cantar e adorar, crente? Mas quem adora está dentro do Santíssimo lugar, na presença da Arca da Aliança, que é Cristo, adorando em espírito e em verdade, e isso vai fazer toda a diferença. E posso te dizer uma coisa: é esses que ele procura. A Bíblia não diz que Deus procura outra coisa a não ser os verdadeiros adoradores. Eu estava pregando sobre isso no sábado, na tarde da bênção, e Deus me fez perguntar para a igreja: quem te tirou do Santíssimo? Porque Ele não tirou. Ele não quer você fora do Santíssimo, Ele quer você dentro do Santíssimo. Ele não quer você adorando lá de fora, Ele quer você adorando na sala dele, na presença dele, na intimidade dele, no relacionamento íntimo com ele. A adoração verdadeira, na presença de Deus. Sabe como que sai? Quem adora na presença sai com o rosto brilhando. Não era isso que acontecia com Moisés? Ei, crente, quanto tempo faz que teu rosto não brilha? Porque o diabo, ele é mestre em criar distrações. O diabo cria distrações para o crente. Porque se o diabo não conseguir te parar, ele vai fazer de tudo para te atrasar. Está entendendo isso? Se o diabo não conseguir te parar, ele vai fazer de tudo para te atrasar. E a maneira de te atrasar é fazer que você passe um dia todo sem entrar no Santíssimo. Como está a tua oração, crente? Teu tempo de oração, hein, crente? Teu tempo de adoração. Volte para o Santíssimo. Volte para o lugar da adoração. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Sabe o que acontece? Nós só vamos ter tempo para Deus quando nós priorizarmos Deus. Agora, se nós primeiro formos para a internet, primeiro para o trabalho, primeiro para a televisão, primeiro para o videogame, primeiro para isso, primeiro para aquilo outro, nunca vai sobrar tempo para Deus. E quando chegar no final do dia, naquele momento de deitar para descansar, você já está rachado, arrebentado, cansado, corpo doendo. Deita, dorme, nem vê que dormiu. E Deus ficou te esperando mais um dia. E você, tendo o caminho aberto, a porta aberta para adorar, passou o dia inteiro sem adorar. Ah, mas eu falo com Deus o tempo todo, estou trabalhando, estou falando com Deus, estou dirigindo, estou falando com Deus, eu estou indo, estou falando com Deus, estou ouvindo, estou falando com Deus. Não é a mesma coisa, irmão, né? Não é. Deus se alegra, o coração de Deus se enche de alegria quando Ele vê que você parou tudo, entrou no teu quarto e fechou a porta para adorar.
você e ele. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, ora em secreto, e aquele que ouve em secreto te responderá. Quer ter unção? Adoração no Santíssimo. Quer ter poder? Adoração no Santíssimo. Quer ter autoridade? Adoração no Santíssimo. Jesus disse assim, ó: você não pode vigiar comigo pelo menos 1 hora? Então eu e você, pelo menos 1 hora por dia de adoração. Ele deixou tudo avisado, irmão. Ele já avisou, pelo menos 1 hora. Dá para adorar pelo menos 1 hora por dia? Por que será que ele falou pelo menos 1 hora por dia? O que vai acontecer se todo dia você adorar? Se todo dia você tirar 1 hora para ele? Mas tira 1 hora para ele. Sabe o que é isso? Desliga o celular, desliga a internet, desliga a televisão, desliga os filhos, desliga o marido, desliga a esposa e fala, ó, agora eu sou do meu amado e o amado é meu. Não me enche o saco, não me perturba. Agora eu estou falando com quem é maior que você, para mim. E quando você começa a fazer isso, você começa a testificar para Deus, na prática, que realmente Ele tem valor para você. Porque nós só dedicamos tempo por aquilo que nós temos interesse. Quando nós falamos que temos interesse por algo, mas nunca passamos tempo com aquilo ou com aquela pessoa, é porque é mentira. Nós não estamos interessados naquilo nem naquela pessoa. Quando nós falamos, eu gosto do fulano, eu isso, eu aquilo outro, nunca passamos um tempo com ele, é porque nós estamos falando da boca para fora. Porque quando o ser humano se interessa, ele gasta tempo. Só que o tempo com Deus não é gasto, é ganho. Ninguém perde tempo de passar tempo com Deus, só ganha. Por que a igreja é fria hoje? Porque o crente não entra no Santíssimo. Hebreus 10, 24. Glória a Deus, aleluia. A igreja tem uma posição espiritual maravilhosa e você é membro dessa igreja. Você é membro dessa igreja, você precisa saber disso. Você precisa saber que você tem autoridade, que você tem poder, que você tem caminho aberto para a sala do trono e que não tem nada e nem ninguém que pode te tirar isso, porque Jesus te deu esse caminho, porque Ele mesmo é o caminho, Ele mesmo se doou por você. Mas alguém te diz que você não pode, você acredita. Alguém te diz que você não é, você acredita. Alguém te diz que a sua oração não é ouvida, você acredita. Você acredita que só se o pastor orar por você que dá certo. Você é a igreja? Você é a igreja, é parte da igreja? Você é membro dessa igreja? É? Então, automaticamente, você está elevado ao nível da adoração no Santíssimo Lugar. Independente do cargo, do título e do que a religiosidade determina, independente disso, daquilo, se você é membro da igreja e a igreja está elevada ao nível da adoração no Santíssimo Lugar, de intimidade e relacionamento com Deus, então esse é o nível que você está. Quer um conselho? Comece a aproveitar isso o mais rápido possível e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e através da sua vida. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne.
Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A conclusão que nós podemos chegar, concorda comigo ou não? A conclusão que nós podemos chegar é que nós não adoramos porque nós não queremos. Nós não temos intimidade com Deus, relacionamento íntimo com Deus, porque nós não queremos. Nós não estamos melhores espiritualmente, estou falando individualmente, não estamos melhores porque não queremos dedicar tempo para Deus. Mas se não tiver intimidade com Ele, se não tiver adoração, irmão, se essa Bíblia não tiver marcada com lágrima, sabe, quando você está orando com a cara em cima da Bíblia, a lágrima começa a correr, você não sabe nem por que você está chorando, a lágrima começa a cair em cima da Bíblia, começa a manchar, você mancha a Bíblia com a tua lágrima. Coisa que Deus dá pra gente fazer na oração, na adoração, na intimidade com Ele, que ninguém vai te contar, irmão. Ninguém vai te contar, irmã. É intimidade, é particularidade sua com Ele. É Ele que vai te revelar os mistérios para a tua vida, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Para com esse negócio de receita gospel, receita para comprar casa através da palavra, receita para comprar carro através da palavra, receita para arrumar emprego através da palavra, tem receita para tudo, tá parecendo a Ana Maria Braga da igreja. Acorda, menino, não falta isso, porque aí na adoração você se torna amigo, e aí quando você se torna amigo, Ele te revela os mistérios. Então, se você está lá adorando, Ele está te revelando os mistérios. Ele está te mostrando o que está acontecendo na tua vida espiritual, na vida espiritual dos teus filhos, na vida espiritual do teu marido, na vida espiritual, na tua vida espiritual. O que está acontecendo no teu, por que o teu emprego está desse jeito, por que a tua vida financeira está desse jeito. Ele começa a te mostrar tudo o que está acontecendo no espiritual, e mais que isso, Ele já te mostra e entra na batalha por você, como o leão da tribo de Judá que Ele é, e já abre caminho para você, e você já sai daquele momento de adoração com a tua vida transformada no espiritual e no natural, porque Ele trabalhou em teu favor enquanto você estava adorando. E posso falar uma coisa? Ele está te esperando. Esse versículo que eu li aqui, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, é um convite para a igreja. Ele está falando assim, ó, entra. Quero passear com você no jardim. Mas você está tão ocupado, que você não tem mais tempo para Deus. Vamos fazer um negócio, vamos experimentar. Senhor, eu vou te adorar hoje pelo culto que eu ainda vou participar à noite, pela pregação que eu ainda vou ministrar à noite, pela adoração que eu ainda vou ministrar à noite, pelo louvor que eu ainda vou ministrar à noite na igreja. Eu estou te adorando agora. Senhor, eu vou entrar nesse quarto aqui agora, fechar a porta e te adorar. Te adorar pela oportunidade ministerial que o Senhor está me dando para essa noite, pela oportunidade de estar na tua casa nessa noite. A igreja está elevada, a igreja está entronizada no Santíssimo, para adorar em espírito e em verdade. E você é membro dessa igreja, você está do mesmo jeito, só que você está muito ocupada e muito ocupado. Sabe o que é isso? Isso é o diabo te atrasando as tuas bênçãos, atrasando os teus milagres, atrasando as tuas provisões, atrasando as tuas providências, atrasando tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, te prometeu, que você até sabe, mas que você, porque você parou de adorar, e porque através da adoração esse processo anda,
através da adoração as coisas se cumprem na tua vida, quando você adora, Deus dá ordem a teu respeito para as promessas dele se cumprirem na tua vida, o diabo te tira da adoração, te ocupa com um monte de coisa, você para de adorar, e aí, mesmo que ele não consiga roubar a promessa, ele atrasa a promessa, porque se ele não conseguir te parar, ele vai fazer de tudo para te atrasar. Não se esqueça, Eva e Adão foram enganados no paraíso. Adão passeava no jardim com Deus e comeu o fruto. Lúcifer enganou 1/3 dos anjos do céu, seres que foram criados perfeitos. Não pense você que o diabo não é astuto o suficiente para te enganar. Você fora da adoração é um alvo fácil. Se Adão estivesse adorando, já pensou se Eva chega com o fruto na mão assim, ó, e dá para Adão, e no momento que Eva chega com o fruto, ele está adorando? Ele não tinha comido. Se ela estivesse adorando, ela não estava conversando com a serpente. Se Eva estivesse adorando a Deus, ela não estaria conversando com o diabo. Se Adão estivesse adorando a Deus, ele não estaria comendo o que ele não podia comer. Adora a Deus, crente. A adoração da igreja é uma adoração em espírito e em verdade, dentro do Santíssimo, adquirindo intimidade de relacionamento com Deus. É isso que Ele quer para mim e para você, tá bom? Por hoje é só. Se você gostou, compartilha aí. Talvez você não esteja vendo essa aula ao vivo, está vendo depois, mas está vendo. Glória a Deus por isso. Veja quantas vezes você quiser, anote. Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários, depois eu respondo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor.